Ô, Fabiola, qual é a história do seu pai que você falou pra mim? Você falou pra mim uma hora que, tipo, a história do seu pai foi desconstruída, a imagem do seu pai foi desconstruída. Explica um pouco essa história, explica pra nós. O que ocorreu? Certo. Como toda criança, né, a gente tem aquela visão de pai, né? Eu acho que a menina é muito mais apegada, né, a questão do pai. Sim. Somente no Nordeste. Tem mais esse apego em questão do pai. Então eu sempre tive meu pai como super-herói. Poderiam, se falasse mal do meu pai pra mim, eu não aceitava. Tanto que eu, às vezes, assim, eu ia pra calçada da minha casa, meu pai trabalhava em caçamba de lixo, Sim. que não é igual hoje, né? Mas naquelas caçambas de lixo que tinha que, dentro do lixo mesmo, levar. E eu dizia assim a minha mãe, eu vou chamar meu pai pra dar em você. Né? Criança, né? Então eu vi o meu pai como um super-herói. Até que, um dia, minha mãe, ela foi fazer as compras e toda criança é alvoroçada e eu fui ali, eu acho que também naquela maldade, né? Porque tem criança que tem aquela maldade. Mas você tinha quantos anos? Nossa, eu acho que eu tinha uns 4 para 5 anos. Porque Sério? eu já tinha... Já tinha uma maldade? Eu já tinha uma maldade. Porque eu me lembro muito bem, eu já fui naquele intuito. Nossa, eu vou ali mexer porque eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Mas você falava pra sua mãe que você ia chamar o seu pai pra bater nela? Pra bater nela. Mas você vivia num lar que tinha... brigas, sim. Ah, então o lar já tinha mesmo brigas. O lar já tinha brigas. Você era acostumado a ver seu pai bater nela ou não? Você nunca viu? Não, nunca vi. A briga era discussão. Isso. Palavras. Na minha visão, eu achava que pelas coisas que meu pai fazia de raparigar, de pegar o dinheiro dele e gastar fora de casa, era pela culpa da minha mãe. Eu achava que era tudo culpa da minha mãe. E eu via como meu pai, como uma pessoa, sabe assim, que não tinha defeito nenhum. Mas você com 4, 5 anos, você tinha já essa mentalidade assim? Tipo, você já sabia que seu pai... o raparigar tipo, ele traía sua mãe? Ele traía minha mãe. Você já tinha esse conhecimento? De que ele fazia essas coisas... Se me dissesse, eu não acreditava. Por conta da imagem que eu construí dele. Mas a sua mãe te falava? Você ficava sabendo pelas discussões? Ela, pelo fato de eu ter muito esse apego com meu pai, então teve coisas que ela só veio contar muito depois. E teve coisas que eu já vim saber das minhas primas por trás, porque ela não queria... Tempo depois. Isso, porque ela não queria que nem eu nem minha irmã soubesse de nada. Então, com 4, 5 anos, que é a história que você tá contando aí da compra, tudo, você não sabia dos feitos do seu pai. Isso, nesses feitos, assim, exemplo, minha mãe trabalhava e minha mãe, o que ele fazia? Ele também trabalhava, só que ele pegava o dinheiro dele, levava para casa da família, sabe? Ele ia fazer as coisas dele pra lá. Então minha mãe, pra não deixar eu e minha irmã sem comer, ela pegava o dinheiro dele e colocava dentro de casa. Só que pra mim, era como se não fosse dela, era dele. E na verdade, o dinheiro era dela. Tudo que entrava dentro de casa era dela. Porque por que você achava que o dinheiro não era dela? Por que eu achava? Por que você pensava que o dinheiro era dele? Porque eu via assim, nossa, ele trabalha, né? O bichinho trabalha numa caçamba, né? Trabalha o dia todo. Então, ele tá trazendo dele pra casa. Porque é aquela coisa, né? O homem que traz dinheiro pra casa, tudo. Então, eu achava que tudo era ele que fazia. Mas, na verdade, não era. Tudo era ela que fazia. Tanto que as pessoas dali, elas, assim, não falavam mal dele pra mim. Ninguém falava nada. Era tudo pra mim. Nossa, mas Rosa, isso e aquilo. Não falava nada. E ela dizia, não conto nada da Fabiola, não. Ela sempre me privou de muitas coisas. Minha irmã, ela é desligada nessas coisas. Já eu não, eu era muito esperta. Então, nesse tempo, eu já tinha essa malícia. Porque como é que uma criança, ela pede para um pai dar no filho? Dá na mãe. Dá na própria mãe. Dá na própria mãe. Eu ia pra calçada da minha casa, que era uma usina que eu morava. Eu ia pra calçada e ficava gritando, pai, vem aqui, dê um murro nela. Vem. Então eu já tinha essa maldade. Mas você fazia brincando ou era maldoso? Não, era de verdade. Meu Deus do céu. E pra mim ele nunca ia fazer isso.